agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Eu me chamo Fernanda Maria Marques Menezes, sou advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, resido na cidade de Chapecó, Santa Catarina, atuo nessa área com exclusividade há mais de 10 anos e sou idealizadora do @Direito Médico na Prática. E desde já convido a todos vocês para me seguirem nas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Liga Acadêmica de Medicina Legal e Psiquiatria Forense da Universidade Federal de Jataí e dizer que para mim é uma honra vir falar para vocês sobre documentos médicos, já que sou uma defensora do direito médico preventivo e, claro, os documentos, estão aí diretamente ligados à prevenção, conforme eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula. Bom, primeiro, antes de tudo, é importante a gente dizer que medicina defensiva e medicina preventiva são duas coisas totalmente diferentes. A medicina defensiva, que é rechaçada por todo mundo, ela é quando o médico vê o seu paciente como um litigante. Então, ele passa a solicitar um exagero de exames, exames que não têm necessidade, e passa, inclusive, a exagerar aí no prognóstico, a fim de tentar se defender de qualquer demanda judicial. A prevenção, essa prevenção de uma demanda judicial, ela acontece naturalmente. Mas, obviamente, tudo que for feito precisa, sim, estar muito bem documentado, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, sob o ponto de vista jurídico, os documentos médicos eles estão intimamente ligados à prevenção, justamente porque nada adianta o médico fazer tudo conforme medicina baseada em evidência, tudo com base no que cientificamente é recomendado, se ele não documentar efetivamente o exercício dele. Não é à toa, inclusive, que o próprio Código de Ética Médica, no seu capítulo 10, tem um capítulo específico tratando sobre documentos médicos. E quando a gente fala em documentos médicos, a gente está falando aí de atestado médico, laudo médico, que é um parecer opinativo, isso é importante também que lembrem, relatório médico, que é um resumo do caso, então não se emite nenhuma opinião, o prontuário médico, as diretivas antecipadas de vontade e o termo de consentimento informado.
Eu escolhi falar para vocês, especificamente, né, de uma forma mais detalhada, sobre o termo de consentimento informado e sobre o prontuário, porque são, sim, os dois documentos mais importantes quando a gente pensa em direito médico. O prontuário médico, as diretivas antecipadas de vontade e o termo de consentimento informado. Eu escolhi falar para vocês, especificamente, né, de uma forma mais detalhada, sobre o termo de consentimento informado e sobre o prontuário, porque são, sim, os dois documentos mais importantes quando a gente pensa em direito médico preventivo. Bom, primeiramente, o termo de consentimento informado, certo? O termo de consentimento informado, apesar de muitos não saberem nem para que ele serve, a gente precisa lembrar o porquê que ele foi criado, da onde que ele surgiu. Bom, vocês sabem que o médico tem obrigação, tem o dever de informar o seu paciente, certo? E com base nessa meio de prova, de como provar que ele de fato exerceu, né, essa obrigação de informar do paciente e que o paciente pôde exercer a sua autonomia, então veja, da mesma forma que o médico tem o dever de informar, o paciente tem o direito de ter a sua autonomia definida, exercida. Então, o termo de consentimento informado, ele foi criado justamente para que o médico pudesse provar que ele efetivamente cumpriu com o seu dever informacional e que o paciente teve o seu direito de autonomia exercido, então. Agora, é importantíssimo que se diga que não apenas... Agora, é importantíssimo que se diga que tão importante quanto o termo de consentimento informado assinado é o diálogo que o precede. Um termo de consentimento informado assinado sem efetivamente ter existido um diálogo entre o paciente e o médico, ele não serve para nada. Por isso que é tão importante, além do médico informar, né, cumprir com o seu dever informacional, fazer com que o paciente cumpra, né, exerça a sua autonomia, é importante que o médico se certifique que aquele paciente efetivamente entendeu as informações, os riscos e benefícios daquele tratamento, para só então ele poder exercer a sua autonomia. E vejam, se o médico de fato cumprir com o seu dever informacional, não existe a menor possibilidade de todos os termos de consentimento informado daquele médico, daquela clínica, daquele consultório, serem iguais. Afinal de contas, nem todos os pacientes, ou melhor, nenhum paciente é igual ao outro, né? Então, cada paciente, dependendo do diagnóstico, do prognóstico e das doenças de base, vamos dizer assim, que ele tenha, os riscos que ele vai ter em determinado procedimento vai ser diferente. Então, logo, não existe, né, não tem como o termo de consentimento ser igual para todo mundo, já que o termo serve justamente para comprovar que aquele paciente foi efetivamente esclarecido. Aí vocês vão me perguntar, mas como, Fernanda, ter um termo de consentimento para cada procedimento e para cada paciente no ritmo, né, em que o médico vive, no ritmo em que o profissional da saúde vive? Aí eu sugiro para vocês que conversem com um advogado da confiança de vocês, especialista na área, que ele vai saber orientá-los da melhor forma para que vocês cumpram com o dever informacional, tenham o documento, que é o termo de consentimento informado necessário, e que consigam, dentro do fluxo da clínica, fazer com que cada termo tenha efetivamente a participação do paciente, já que quando a gente fala em termo de consentimento, a gente está falando em materialização de um diálogo que houve entre o paciente e o médico, logo, cada diálogo vai ser um diálogo, então a gente precisa ter ali alguns mecanismos, por exemplo, né, poderia citar para vocês, espaços em branco para que o paciente preencha, marcações, né, seleções para que ele faça um X naquilo que corresponde a ele. Enfim, existem alguns mecanismos que a gente utiliza para demonstrar que não é um documento padrão e que o paciente simplesmente assinou aquele documento. Para vocês, espaços em branco para que o paciente preencha, marcações, né, seleções para que ele faça um X naquilo que corresponde a ele. Enfim, existem alguns mecanismos que a gente utiliza para demonstrar que não é um documento padrão e que o paciente simplesmente assinou aquele documento. Por isso que o termo de consentimento informado, assinado na porta do centro cirúrgico, ou assinado com a secretária, ou assinado um dia antes da cirurgia, não tem validade. Porque, né, sabendo para que ele serve, né, sabendo por que ele existe, por que ele foi criado, vamos dizer assim,
que é a materialização desse dever informacional, fica muito mais claro a gente entender o que tem que ter nesse termo. Né? Então, aquele médico que sabe para que o termo serve e que cumpre o seu dever informacional, automaticamente vai ter um documento necessário para se defender na justiça, se for necessário. Outro documento de extrema importância que eu gostaria de abordar com vocês, e talvez seja o mais importante de todos, é o prontuário médico. O prontuário médico é uma prova unilateral que é extremamente, integralmente aceita pelo Poder Judiciário, e a gente fala que ela é uma prova unilateral porque quem evolui, né, quem escreve nesse documento é unicamente uma das partes. O paciente, ele não escreve no prontuário, né? Algumas pessoas, inclusive, chamam de prontuário médico, outras preferem chamar de prontuário do paciente, e a gente vai entender o porquê. E por que esse prontuário médico, né, ele é uma prova unilateral completamente aceita pelo Poder Judiciário? Bom, a gente pode dizer que, por exemplo, a Resolução 1638, ela define o prontuário como um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, vejam, a partir do momento que a gente tem um prontuário, que ele significa nada mais, nada menos do que exatamente aconteceu com o paciente, apesar de ser uma prova unilateral, ela é perfeitamente aceita no Poder Judiciário. Por isso que a nossa orientação, enquanto advogado, é sempre quando nos perguntam o que evoluir no prontuário, a resposta acaba sendo muito simples. Tudo. Sim, o prontuário, ele tem que expressar a verdade, ele tem que ser o mais detalhado possível. Prontuário não é um documento de anotações, abreviações, não é um documento para o médico entender o que está escrito apenas. O paciente também precisa entender, se ele pedir cópia do seu prontuário, ele precisa entender exatamente ao que ele foi submetido, o que aconteceu, qual era o estado de saúde dele, qual foi a terapêutica recomendada, enfim. O prontuário ele tem que ser o mais detalhado possível. Por isso que, inclusive, eu sempre falo, invista um tempo no preenchimento do prontuário, no preenchimento de documentos em geral, porque vocês vão ganhar noites de sono depois, vocês vão ganhar tempo depois, tá? Então, inclusive, tem uma pergunta que a gente sempre faz, né? Você prefere perder tempo preenchendo documentos ou perder horas de sono respondendo um processo? Então, pensem nisso, tá legal? Agora, o que não pode faltar no prontuário, apesar de eu sempre responder para vocês que o que deve ter no prontuário é tudo, tá? Identificação, obviamente, do paciente, a anamnese, mas aí aqui vejam, não é uma anamnese, como eu vi outro dia e fiz questão, inclusive, de orientar, tá? Varizes mid, que é membro inferior direito, dor já fez da esquerda. Isso não é anamnese, pessoal. Anamnese, vocês mais do que eu sabem o que é. É um detalhamento com riqueza de detalhes, com todas as informações possíveis que podem vir a refletir no diagnóstico que vai ser feito, inclusive na terapêutica que vai ser recomendada para o caso, tá? Resultado de exames, né? Laboratório, imagem, qualquer que seja. Raciocínio clínico desenvolvido, então, a partir da anamnese, do exame físico e dos exames laboratoriais. Conduta terapêutica adotada, evolução dos tratamentos e procedimentos, prescrições, né, por fim. E aí, vejam, é uma sequência lógica, por isso que quando alguém pega um prontuário e começa a ler, ele tem uma sequência lógica, a pessoa tem que entender o que foi feito, tem que entender que, com base naquela anamnese, naquele exame físico, naqueles exames laboratoriais, é que foi fechado um diagnóstico e foi sugerida aquela terapêutica. Por isso que qualquer passo, todos os passos são de extrema importância. Inclusive, eu sempre recomendo que registrem no prontuário se o paciente estava acompanhado, se estava desacompanhado. Registrem detalhes, por exemplo, na data de hoje esclareci, né, cumpri com o dever informacional
É claro que vocês vão escrever isso de uma forma que seja comum a vocês, né? Estou aqui falando talvez em termos jurídicos, mas não precisa ser necessariamente nesses termos. Mas registrem que cumpriram com o dever informacional, que prestaram todas as informações, que o paciente se disse satisfeito, né, com esses esclarecimentos, que o paciente foi questionado, porque lembram que eu falei para vocês que tão importante quanto o médico informar, ele se certificar que o paciente efetivamente entendeu. Então, registrem, o prontuário também é para isso. O que não está no prontuário simplesmente não aconteceu. Por isso que toda vez que a gente vai enfrentar uma demanda judicial, ou até às vezes uma intercorrência, né? Ah, Fernanda, registra intercorrência? Sim, como eu falei, você registra tudo. Agora, não só a intercorrência, obviamente. Você vai registrar a intercorrência e tudo que você fez, né, para minimizar qualquer tipo de dano que aquela intercorrência pode vir a causar, pode ter causado ou pode vir a causar, tá? Então, assim, evitem linguagem de difícil compreensão, evitem abreviações, evitem códigos que só os médicos entendem. E outra dica, guardem o prontuário por 20 anos, a contar da data da última evolução, do último acompanhamento, tá? Isso é de extrema importância, muitas pessoas não sabem desse detalhe, de que esses 20 anos começam a contar a partir do último registro, mas é uma informação muito importante aí, tá? E por fim, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Você não está sozinho. A prevenção é a maneira eficaz de se evitar os prejuízos da correção. Pensem nisso. Espero ter colaborado com vocês. Estou à disposição aí através das redes sociais. Precisando, é só chamar. @Direito Médico na Prática. Um abraço a todos.